desde a criação do PNI lá na década de 70, se não me engano, 1972, 1973, o PNI veio no bojo de uma preocupação, né, dos ministros da Saúde das Américas, né, que sentaram e discutiram o Plano Decenal das Américas. Qual que era a preocupação naquela época? A preocupação naquela época era com alguma das doenças transmissíveis, que até hoje a gente ainda tem contato com elas, né? Algumas já têm controle, outras já foi erradicada. Uma das grandes preocupações era a varíola, a outra grande preocupação era a pólio, a varíola foi erradicada, a pólio controlada, e outras doenças transmissíveis, que eram também preocupação do governo brasileiro à época, principalmente dos órgãos de saúde pública, né, dentro daquela divisão que existia. Você toma conta da saúde coletiva, que nós tomamos conta da saúde individual, né? Então, os órgãos do governo, Ministério da Saúde, né, Fundação CESP e SUCAM, tinha muita preocupação com algumas doenças transmissíveis e que podiam ser controladas. Umas podiam ser controladas com ações ambientais, outras podiam ser controladas com ações vacinais. E naquela discussão, e nessa discussão, com o compromisso do governo brasileiro em responder à demanda que estava sendo discutida e apresentada pelos ministros de Saúde das Américas naquela ocasião, foi criado no Brasil o Programa Nacional de Imunização. E esse programa ele veio sendo aperfeiçoado e foi, de alguma forma, incorporando algumas vacinas. E até outro dia, eu participei de uma dessas lives da vida, aí me convidaram para falar sobre vacina. Eu fui e falei, né, que essa campanha de vacinação que nós estamos vivendo hoje, ela tinha uma característica que ela prenunciava em relação a todas as outras. Aliás, duas premissas. Uma, a desorganização, e a segunda era que era uma campanha de vacinação que não tinha vacina. Então, era fácil você programar uma campanha de vacinação que não tinha vacina, porque você abria uma expectativa para as pessoas e a desculpa era simples: não tem vacina, ok. Para você enfrentar problemas de saúde pública, que eram problemas que tinham agravamento para a saúde das pessoas, principalmente para aquelas pessoas de maior vulnerabilidade social, nós sempre tivemos uma capacidade de resposta muito grande em todos os momentos. E o primeiro exemplo que eu sempre cito, e que sempre citei nessas discussões, foi a campanha de vacinação contra a meningite na década de 70, né? Que ela tinha, de certa forma, uma correlação com essa de hoje, porque também o negacionismo naquela época era o negacionismo da ditadura militar, que não admitia que se noticiasse que estava havendo uma epidemia de meningite. Isso era muito escondido. E eles apresentavam dados dentro daqueles gráficos de função logarítmica, né? Que o gráfico fica lá embaixo. Eu não sei se o gráfico fica lá embaixo, então você vai estar vendo, não está crescendo aqui. E aquilo, de certa forma, induzia a censura em todos os órgãos, seja os órgãos de imprensa, a escrita, a falada, a televisão ainda não tinha o alcance que tinha hoje, e mesmo nos órgãos de pesquisa também da mesma forma. E isso continuou assim até que a meningite começou a sair das periferias e tomar vulto no Morumbi, no bairro de Lourdes, em Ipanema, no Leblon. Aí eles acordaram que tinha que fazer alguma coisa. Eu comecei a trabalhar em Montes Claros exatamente na campanha de vacinação da meningite. E com todos os problemas que tinham de logística, de tudo naquele ano, em 75, o Brasil vacinou 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas naquela época. A população brasileira, eu faço a correlação, porque na Copa de 70 era 90 milhões. Mas foram 80 milhões de pessoas que foram vacinadas naquela época. Ou seja, o Brasil devia de ter ali 100, 110 milhões de pessoas. Uma continha simples, quase 80% da população foi vacinada. E eu me lembro que eu participei disso no norte de Minas, ali na região de Salinas, Taiobeiras, para quem conhece o norte de Minas.
E foi uma experiência fantástica de demonstração de uma força, né, de uma ação, de um programa de imunização que respondia à demanda da população. E, na continuidade disso, o programa ele sempre teve uma fortaleza muito grande, no sentido de estar trabalhando exatamente, ouvindo as pessoas, mesmo naquela época, quando você não tinha meios de comunicação mais eficazes, mesmo quando a organização do sistema público de saúde no Brasil era todo ele centralizado, era todo ele atomizado, né? A gente que viveu naquele tempo, a Fundação CESP tinha uma atividade que não conversava com a SUCAM, que não conversava com o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Secretaria Municipal, tá certo? Nem sequer eram considerados. Mas, dentro das campanhas de vacinação, as secretarias estaduais, principalmente, que era a minha experiência, elas sempre tiveram uma importância muito grande dentro dessa organização de vacinação. E, no decorrer do tempo, o que aconteceu? O PNI veio se aperfeiçoando, ele veio, de alguma forma, incorporando novas vacinas, a partir do Sistema Único de Saúde, com o conceito de cidadão com direito à cidadania e o direito das pessoas em se proteger, o programa ele cresceu muito, incorporou várias vacinas e sempre foi uma referência internacional. Uma das ações que o Brasil tinha como legado e como mostra para os organismos internacionais era exatamente o Programa Nacional de Imunização, principalmente depois do SUS, onde a capilaridade do sistema se ampliou bastante e a gente conseguia atingir locais de difícil acesso. Eu me lembro bem que, na década de 80, na primeira campanha de imunização contra a poliomielite, o Brasil atingiu a marca de 19 milhões de crianças vacinadas num dia. Tanto é que, quando eles ficam falando o Brasil tem capacidade de vacinar 2 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões e meio, uma pessoa me perguntou, eu falei, tudo isso aí é número cabalístico, porque o Brasil já deu demonstração que, quando precisou, você vacinava quem precisava. E chegava lá no interior da Amazônia, lá no Vale de Jequitinhonha, nosso, lá no norte de Minas, a vacina chegava nos lugares mais difíceis que você imaginava, mas as crianças eram vacinadas. Isso era o quê, no meu entendimento? Era a responsabilidade desse sistema de saúde, sabe? Que tinha como objetivo proteger essas pessoas. Então, o programa foi isso, né? E as coberturas vacinais elas atingiram um patamar em determinado momento que era vacina. Era raro você ter uma vacina que não atingisse 90%, 95% de cobertura vacinal. Era entre 90% e 95% de cobertura vacinal. Então, o Programa Nacional de Imunização foi isso. Hoje você tem um número de vacinas grande, eu não sei te dizer, mas são mais de 20 vacinas, se não me engano, que são colocadas no calendário de vacinação gratuito, tá certo? E a gente tem visto isso, né? De uns anos para cá, isso teve uma repercussão diferente, principalmente a partir de 2016 para cá, a gente começou a ver o recrudescimento de algumas doenças que estavam controladas. E que, para nós, como sanitaristas, e alguns companheiros do Ministério, como sanitaristas, ficaram apavorados, né? Quando você começou a ver que o sarampo estava voltando, principalmente na região norte, Belém, Manaus, Amapá e Roraima. Começou a voltar, e os níveis de vacinação caindo muito. Isso teve, de certa forma, uma contribuição muito forte dos grupos antivacinas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso aí decorreu muito mais da omissão governamental. E aí, a omissão governamental, você tem que colocar o governo em todos os 3 níveis. Você não tem que simplesmente achar que foi um governo. Eu acho que isso aí
a gente tem que ter clareza e tem que ter ciência disso, sabe assim? Foi omissão governamental. Quando eu falo em omissão governamental, eu acho que isso aí é uma irresponsabilidade do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não deu condições para que esse sistema se mantivesse no nível que ele sempre se manteve. Então, o Estado brasileiro omisso, os governos também se tornam omissos. E aí você tira, de certa forma, a responsabilidade daqueles que detêm essa maior responsabilidade e simplesmente começa aquela transferência de responsabilidade para um e para outro. O Ministério da Saúde sempre teve uma responsabilidade muito grande. Ele era executor? Não, mas ele era o coordenador. E como coordenador e determinador das políticas públicas, das estratégias de vacinação, ele tinha a obrigação de fornecer a vacina e de colocar quais eram as estratégias de vacinação. E isso sempre aconteceu. De uns anos para cá, com a vacina da influenza, tinha lugares do Brasil que ela tinha que ser antecipada por causa das questões climáticas, frios. Então, não tinha sentido você esperar, por exemplo, o início dessas campanhas de vacinação como se o Brasil fosse homogêneo. O Brasil é um país que ele tem diferentes estágios climáticos que você tem que pensar nisso. Né? Agora, por exemplo, que aqui no Centro-Sul é considerado inverno, na região norte não é considerado inverno do ponto de vista do clima. Né? Ele tem uma outra conotação. Então, tudo isso era levado em consideração. E, principalmente, ele era muito importante porque era conduzido por pessoas em todos os níveis, seja no nível maior de gestão, ministro, secretário executivo, secretário nacionais, aqueles que tinham responsabilidade com saúde pública, como realmente um instrumento de saúde pública importante para que você protegesse a vida das pessoas. Então, por exemplo, e a gente deu vários exemplos, você teve vários exemplos disso durante todos esses anos, né? Você teve vários exemplos disso. As campanhas de influenza estão aí, as campanhas de sarampo estão aí, por exemplo, a campanha de rubéola está aí. O Brasil praticamente controlou a rubéola com uma campanha de 2 meses, coisa que o mundo inteiro, o mundo inteiro ninguém fez. A gente conversava com os parceiros de outros países e eles ficavam incrédulos. Como é que vocês conseguem vacinar a população idosa, 90%, 80% da população, que a gente nunca botou meta grande, né, que a gente sabia que não ia alcançar. Mas ali 60%, 70% dessa população idosa em 2 semanas, vacinar 19, 20 milhões de crianças de poliomielite em 1, 2 dias. Então, tudo isso era aquilo que o PNI tinha de mostra da responsabilidade com essas questões. E o detalhe mais importante é que ali nunca foi conduzido a não ser pelo interesse da política de saúde, e não por outros interesses.